18h04, eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O ministro da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, Sidônio Palmeira, afirmou hoje que o presidente Lula está decidido a aplicar a lei da reciprocidade econômica, caso as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros anunciadas pelo presidente americano Donald Trump, de fato entrem em vigor no dia 1º de agosto. Segundo Sidônio, Lula não pretende telefonar para o ex-presidente norte-americano e avalia que o gesto tem caráter político. O governo brasileiro, até o momento, não recebeu nenhum comunicado oficial do governo americano, apenas a publicação de Trump nas redes sociais. Sidônio Palmeira informou que o governo vai procurar os setores exportadores brasileiros ao longo do mês de julho para discutir medidas de negociação e formas de evitar prejuízos. O ministro também ressaltou que o Planalto não nutre expectativas de recuo por parte de Trump. Outra alternativa em estudo é recorrer à OMC, Organização Mundial do Comércio, instância multilateral que regula o comércio global. O Brasil pode apresentar uma queixa formal, argumentando que a medida americana viola o princípio da nação mais favorecida, segundo o qual nenhum país membro da OMC pode aplicar tarifas discriminatórias contra outro membro. Enquanto o Congresso brasileiro está em passos de caga, do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse inclusive que pretende se reunir amanhã com o Davi Alcolumbre, mas eles não têm posição ainda sobre tudo isso, após responsabilizar o presidente Lula e atribuir a ele falta de habilidade na relação com os Estados Unidos por questões ideológicas. Quem se pronunciou foi o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. Mudou o tom do discurso, disse hoje que a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, anunciada por Trump, terá impacto negativo para o estado de São Paulo. Tarcísio reconheceu que a medida do governo americano é danosa para São Paulo, porque atinge empresas importantes, citou até a Embraer. Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e cotado para disputar a presidência contra Lula, Tarcísio afirma que a decisão de Trump é resultado do alinhamento do Brasil ao que chamou de países autoritários e a defesa da censura. Vamos saber agora o que os nossos repórteres prepararam para hoje, começando pelo Luiz Silva. Casal é preso em cobertura de luxo na Barra, acusado de integrar quadrilha de compra e venda de dados bancários na internet. Júlia Cabreiro. Aposentados e pensionistas que tiveram desconto indevido em aposentadorias por conta de golpes poderão aderir ao acordo de devolução do INSS. Carlos Júnior. Mais de 35 mil estudantes deixaram de realizar o Enem 2024 após golpe do site falso. Maurício Bastos, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. O tarifaço de 50% imposto pelo presidente americano Donald Trump aos produtos brasileiros vai impactar a venda de carne aos Estados Unidos, além de itens como aço. Foi citado aí na abertura a questão da Embraer, que pode ter algum tipo de prejuízo. Essa avaliação sobre a carne vem de especialistas em comércio exterior e representantes do agro. O Brasil nunca tinha vendido tanta carne bovina para os Estados Unidos como nesse ano, mesmo depois da tarifa adicional de 10% que Trump impôs aos produtos brasileiros agora no mês de abril. Isso é tão sério que os Estados Unidos são o segundo maior comprador de carne bovina nacional, depois da China. Eles importam 15% de todo o volume que o Brasil vende para o exterior. Se realmente essa taxação de 50% prevalecer, é um tiro no pé no setor, no emprego, na economia, no Brasil. Algo assim frontal, agressivo, e isso foi inclusive comentado no mundo inteiro como algo desproporcional por parte do presidente Trump. A imprensa estrangeira, líderes internacionais. É um negócio assim realmente fora do comum. Chico Otávio, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes do Jornal da Tupi. O processo aberto contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, na Flórida, por suposto desrespeito à soberania americana, pode agravar ainda mais a crise entre o Brasil e os Estados Unidos, Sidney. Seria bom trazer um advogado, eu acho que você convidou um, né? Sim, nós vamos falar sobre esses possíveis desdobramentos do processo com Jorge Folena. Ele é advogado, como você disse, e cientista político, é presidente da Comissão de Direito Constitucional do Instituto dos Advogados Brasileiros, Sidney. Infelizmente, vamos ter que voltar a um assunto aqui que é corriqueiro, hein? O noticiário sempre mostra esses golpes, essas fraudes, produtos falsificados na internet, golpe na inscrição do Enem, lojas virtuais, vazamento de dados, é um monumento, né? Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você já comprou alguma coisa online e a mercadoria não chegou? Essa é a pesquisa do dia. Você tem medo de ser vítima de golpe pela internet? Conta pra gente, 980 18 8880, 980 18 8880. Renata Victor, boa noite.
Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. A previsão para hoje à noite é de céu nublado, porém sem chuva. Amanhã, sexta-feira, o tempo continua assim. Muitas nuvens no céu, mas não há possibilidade de chuva. No município do Rio de Janeiro, a madrugada continua assim, geladinha, 15 graus. É a temperatura mínima prevista para amanhã e a máxima não deve passar dos 25 graus. E no próximo bloco, além das informações de trânsito, aquelas de momento do Maurício Bastos, nós vamos trazer uma reportagem interessante também. A Polícia Civil fez uma operação conjunta com a Secretaria de Defesa do Consumidor do Estado contra lojas virtuais que enganavam consumidores e falsificavam produtos. É um negócio assim gigantesco. Depois do intervalo a gente explica isso. Você está acompanhando o Jornal da Tupi. Família Tupi, boa noite. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiroponto.pernambucomotos.com.br. Rede Economia. Você aceita a economia? Aceito, senhor. Tô aqui pra economizar. Promoções de sexta a domingo. Arroz Palmares, R$17,95. Feijão Nutricaldo, R$3,49. Azeite Andorinha, R$29,98. Contra filé, R$39,98. Filé de frango Rivelli, R$17,98. Drumete ou asa, R$11,75. Linguiça Perdigão, R$15,98. Antártica Latão, R$4,59. Ervilha Granfino, R$5,99 no app. Pão de queijo também 1 kg, R$15,98 no app. Pão de forma Panko Artesanale, R$7,99 no app. Visite as novas instalações das lojas Niterói e Campo Grande. Rede Economia. Economia é aqui. Se você ama o seu carro... Agora é oficial, a Álamo Benefícios está cadastrada na SUSEP. Mais segurança, mais confiança para você e seu veículo. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Tudo isso com planos flexíveis com preço que cabe no seu bolso. Se você ama o seu carro, você é Álamo. Ligue 4000-1939. Nós somos Álamo. A gente faz melhor, a gente ama o que faz. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelShopping.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800-305-2090. Será que a nossa casa está segura enquanto a gente tira férias? E se tentarem arrombar o portão? Será que conseguem pular o muro? Será que nossa cerca elétrica dá conta? E se o guardinha da rua estiver dormindo? Os vizinhos vão ficar de olho mesmo. A câmera da rua vai ajudar no quê? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi.
18h14. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. E se você ama o seu carro, você é Álamo. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E agora a participação da Viviane Costa, direto do helicóptero. O que você olha aí pela sua escotilha, Viviane? Boa noite. Muito boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Olha, sobrevoamos neste momento a linha amarela. Teve um acidente agora há pouco envolvendo 2 caminhões no trecho de Bom Sucesso. Tinham 2 faixas interditadas em direção à Barra da Tijuca. O acidente já foi desfeito, só que no mesmo trecho, uma nova batida envolvendo 2 carros ocupa uma faixa da via expressa, isso em direção também à Barra da Tijuca. Por conta desses acidentes, Sidney, o trânsito parou para quem está saindo da Zona Oeste, da Baixada, ali no acesso da saída da linha vermelha. Eu estou verificando o trânsito parado mesmo, com reflexos a partir do Galeão. Nada muito diferente pela Avenida Brasil, que está com retenções a partir da Penha. Antes desse trecho, inclusive falando da Avenida Brasil, teve um acidente envolvendo 2 carros na altura de Cordovil, o que deixa o trânsito ainda mais prejudicado nessa direção. Então vamos às dicas. Quem está tentando chegar à Barra da Tijuca, pegando neste momento a Grajaú, Jacarepaguá, chega com mais tranquilidade. Você que está saindo da Zona Oeste, Baixada, em direção à região central, ganha tempo através da Pastor Martin Luther King. Faça sua pós online na PUC Minas, a maior universidade católica do mundo, respeitada pelos empregadores do Brasil. Inscreva-se, pucminas.br/pós. Daqui a pouco eu estou de volta aqui no Jornal da Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Segue a líder. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h16. Agora há pouco eu convidei o ouvinte da Tupi para participar da nossa pesquisa, né? Já comprou alguma coisa online? Mercadoria não chegou? Já viu algum golpe? Tomou conhecimento? Você tem medo de ser vítima de golpe pela internet? Até citei aqui o número do nosso telefone, 980188880. Gente, isso não está fora da realidade, não. Ouça essa reportagem completa do Lucas Araújo e depois a gente volta a conversar. Lucas, boa noite. Fala, Sidney. Muito boa noite para você. Boa noite para quem está acompanhando o Jornal da Tupi. Olha, essa foi uma operação conjunta entre a Polícia Civil com a Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor para combater um esquema envolvendo lojas virtuais que ofereciam produtos pela internet e não realizavam a entrega mesmo após o pagamento efetuado pelos compradores. Um detalhe que chama atenção, Sidney, é que quando alguns produtos eram entregues, os consumidores percebiam que o produto era falsificado. Foram cumpridos nessa operação mais de 40 mandados de busca e apreensão e entre os principais alvos estava a influenciadora digital Gabriele dos Santos, ela que é mais conhecida como MC Gabi. Nas redes sociais, a Gabriele se apresenta como modelo, cantora, dançarina e tem um perfil com mais de 1 milhão de seguidores. Apesar dessa fama tanto quanto contestada, a Polícia Civil disse que ela participava de todo o golpe, como dona de uma das lojas investigadas ao longo do inquérito. Nós conversamos com o secretário estadual de Defesa do Consumidor, Gutenberg Fonseca, e ele explicou detalhes do grande prejuízo financeiro causado por esse esquema. Só o ano passado, o país perdeu mais de R$500 bilhão com vendas ilícitas. Em primeiro lugar, com mais de 85 bilhões, 7 vestuário. Em segundo lugar, com mais de 82,5 bebidas falsas. Em terceiro lugar, com mais de 29 bilhões combustíveis. E para onde vai esse recurso? Para onde vai esse dinheiro? Esse é um dos recursos utilizados pelo cérebro da criminalidade. Aí, portanto, a fala de Gutenberg Fonseca, secretário de Defesa do Consumidor. Agora, a Gabriele foi presa, Sidney, em flagrante pelo crime de maus tratos. Quando os policiais foram até a casa dela, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, eles perceberam que o filho dela, um menino de 11 anos de idade, estava sozinho na residência, enquanto ela aproveitava uma festa numa balada, Sidney. Muito bem, obrigado, Lucas, pela informação. Vamos contextualizar um pouco mais esse caso aí, né?
Essa senhora, ela tinha e tem uma página na internet. Essa página vende um monte de coisas, inclusive tênis, par de tênis aí, né? Tênis para atleta e tudo mais. E são tênis, e é tão bem feita a página que você não encontra eles em lojas conhecidíssimas. Já tá fora de linha ou algo assim. A pessoa vai, ela paga. Eles fazem tudo para que você pague tudo de uma vez, R$700, R$1.000, R$500, e eles prometem uma data de entrega para frente. Inicialmente, como é que era este jogo? Eles encomendavam esse produto na China, ele chegava aqui e alguns eram entregues e outros não. Então já tinha aí o primeiro golpe. O segundo, com o tempo, é que eles faziam de comprar uma pequena quantidade de tênis falsificado, entregava uma parte, não entregava a outra, e o cliente via que era falso, era o segundo golpe. O terceiro golpe, eles não estavam nem mais entregando nada, recebiam o dinheiro e compravam jet ski, compravam equipamentos, compravam patrimônio, festas e lanchas e não sei o quê. Então ela ser uma má mãe, uma má filha, porque ela colocou a mãe que mora na Baixada Fluminense também no esquema, no rolo, ela ter negócios em Vila Velha, no Espírito Santo, são detalhes de uma grande pirâmide vagabunda e criminosa que essa senhora e outras pessoas praticavam. Isso aí é para puxar o novelo, porque o negócio é grande demais. Chico Otávio. Sidney, quando eu não compro com esses sites de venda tradicionais, eu costumo sempre consultar antes de qualquer compra o Reclame Aqui. No Reclame Aqui, é bom você lembrar disso, tinham pessoas e tem que reclamaram também. Só que de 10 reclamações, uma ou duas diziam, e talvez eles próprios, que recebiam o produto. Então quem lia dizia, bom, se recebem e o outro não recebeu ainda, então talvez não seja algo assim trambiqueiro. E era. Uma reclamação fake. É isso. O quê? Exato. Reclamação fake. Provavelmente reclamação fake ou dentro daquele golpe que eu citei dos dois que entregavam só uma pequena minoria. Sim. Repare, você vende 1 milhão de par de tênis e entrega 10, né? Quer dizer, consequentemente 990 e tantos pares de tênis iam pro bolso da senhora. Ô Cirino, só pra ver se eu entendi. No caso, então, o esquema usava laranjas pra elogiar as entregas. Também, mas esse é um detalhe pequeno, Chico, esse é um detalhe pequeno. Esse apenas vai ao encontro de uma pessoa como você, consumidor bem informado, que se prepara e vai olhar os comentários, verificar se aquela empresa tem idoneidade, se ela é uma empresa séria. O site é espetacular, é muito bonito, é muito bem feito, mas na verdade o dinheiro entrava, o produto não saía e essa máquina estava rodando o tempo todo e continua rodando. Eu tenho a impressão que a polícia não pisou fundo completamente no acelerador, porque ela deve ser só uma parte de um jogo complexo de outras conexões que vendem produtos. Eu por acaso citei tênis, que chamava-se tênis.com, tá? E tá aí já na mídia, mas ela vendia outros produtos, cosméticos, roupas e tudo mais, vendia entre aspas. Ela oferecia, recebia o dinheiro e não entregava. 18h22. Jornal da Tupi. Oferecimento: Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Sideraço, tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Você já ouviu falar em transição energética justa? Então vem comigo que eu te explico. A Petrobras acredita que a transição energética justa é aquela que não deixa ninguém para trás e busca garantir energia segura, acessível e mais sustentável para a população. Em outras palavras, a transição energética justa é aquela que chega na vida de cada brasileiro. E chega com combustíveis cada vez mais sustentáveis e com menos emissões, com investimento em projetos sociais, apoio à cultura brasileira, atenta ao meio ambiente e sempre pensando no desenvolvimento sustentável do país. É por isso que a Petrobras é líder na transição energética justa. Justa para todos, justa para você. Petrobras, o Brasil
é a nossa energia. A Sideraço é uma empresa que dispõe de uma linha completa de tubos de aço carbono, com ou sem costura, tubos pretos ou galvanizados, eletrodutos e tubos de caldeira nacional ou importados. Temos também conexões e válvulas. Para mais informações, ligue agora mesmo. 2197-2299. Não esqueça, 2197-2299. Visite nosso site sideraco.com.br e consulte nosso catálogo de produtos. Antes de comprar tubos de aço, consulte a Sideraço. Tubos de aço é da Sideraço. Quinta é dia de promoção pra você, comerciante. Só no Mega Box você encontra os melhores preços. Lava roupas Monbiju multiação verde 3 litros, R$22,90. Amaciante Monbiju mais perfume 5 litros, R$19,90. Arroz branco bem amado 5 quilos, R$13,99. Faroeste Burger Aurora 2 quilos, R$39,90. Água mineral Pouso Alto 10 litros, R$18,99. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Motoristas devem ficar atentos a interdições na rua Aquidaban, no Meia. A via terá bloqueios parciais entre 10 da noite e 5 da madrugada, até 12 de julho. Os serviços da Naturgy afetam trechos entre as ruas Fábio Luz e Maranhão, com ocupação alternada de uma faixa. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Relatório do Banco Mundial mostra que a questão fiscal precisa ser enfrentada pelo governo, muito além de elevar o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Aumentar a alíquota do IOF sobre algumas operações, pela proposta do governo, resultará em mais de 40 bilhões de reais nos cofres, 10 bilhões este ano e 30 bilhões em 2026. Para o Banco Mundial, o Brasil precisa de um ajuste que resulte num superávit primário anual de 3% do PIB, a soma das riquezas produzidas. Isso representa, entre corte de gastos e aumento da arrecadação, um aumento de 380 bilhões de reais. Elevar impostos não resolve o problema, a não ser no curto prazo. Hoje a carga tributária já representa 33% do PIB. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. A Enel tem um compromisso com o estado do Rio de Janeiro e seus mais de 3 milhões de clientes. Por isso, estamos investindo 6 bilhões de reais e contratando 2.000 novos trabalhadores para ter redes mais modernas, mais resistentes e para atender você com agilidade e eficiência. Compromisso tem marca. Enel, mais perto de você. Saiba mais em enel.com.br. De segunda a sexta, 3 da tarde, programa Cidinha Livre. É um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora, 0800 305 2090. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 27 minutos. Maurício Bastos e Chico Otávio. Veja como o Jornal da Tupi tem um prestígio enorme e ficamos muito satisfeitos por isso. Acabo de receber uma mensagem aqui do delegado Wellington Vieira. Ele diz o seguinte: Sidney, no dia de hoje, a Polícia Civil, através da Delegacia do Consumidor, deflagrou uma operação chamada Dois Irmãos. Ok. A investigação foi iniciada a partir de informações passadas pela Secretaria de Defesa do Consumidor, que davam conta da existência da empresa de e-commerce que colecionava reclamações de clientes insatisfeitos porque suas encomendas não eram entregues, em que pese a realização de pagamentos. Ok, falando isso aqui. A DECOM, diz o delegado, instaurou inquérito policial, identificou centenas de consumidores lesados em todo o Brasil. A DECOM apresentou, veja, Chico Otávio, à Justiça diversas representações que foram deferidas pela Vara Criminal 31 da capital, determinando 1.
busca e apreensão em 9 endereços ligados aos sócios da empresa. Eles estavam espalhados em Nova Friburgo, São Fidélis e Vila Velha, no Espírito Santo. 2. Bloqueio de 1 milhão em contas bancárias. 3. Desativação de sites e domínios ligados à empresa e aos sócios da empresa. Outra, monitoramento eletrônico dos sócios que serão compelidos a usarem tornozeleira eletrônica daqui para frente. Mais, afastamento do sigilo de dados em telefones e computadores. E arremata dizendo assim, eu agradeço ao Wellington Vieira, o delegado, por isso. A Operação Dois Irmãos tem apoio do ADECOM, do Espírito Santo, da SEDCOM do Rio de Janeiro, da investigação que vai prosseguir agora com oitivas de outras vítimas, e solicitamos que qualquer lesado pela empresa chamada Equipe Tênis compareça à delegacia do consumidor para apresentar formalmente sua denúncia. Portanto, bom trabalho da polícia, hein, Chico? Excelente trabalho, muito bom. 18h29. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Oi, Azedo, vamos voltar a esse assunto Trump aí, porque ontem a nossa cobertura foi com uma audiência enorme e a gente tem muitas curiosidades e quer saber muita coisa. Boa noite. Boa noite, Sidney, Chico, Maurício. Boa noite. Boa noite. Olha, essa decisão do Trump, né, ela está tendo muita repercussão econômica, porque a indústria brasileira foi muito prejudicada, o agronegócio também, principalmente a área do café, né, a produção de café, a indústria aeronáutica, a indústria siderúrgica, a indústria do etanol, isso tudo sofreu bastante, né? Sofre bastante com essa medida. E do ponto de vista político, havia uma certa euforia no começo, logo depois que foi anunciada essa decisão por parte da oposição, mas em 24 horas eles já viram que essa decisão do Trump é muito impopular, muito prejudicial ao país, e estão tentando encontrar um caminho aí para sair do canto do ringue, responsabilizando o Lula pelo tarifaço, né? Só que foi a decisão do Trump, não tem justificativa econômica, né, pro tarifaço. Nas redes sociais, a reação ao Trump foi muito, muito forte, inclusive no próprio perfil do presidente dos Estados Unidos, porque os brasileiros foram pro perfil dele comentar as postagens que ele tinha feito e foram assim muitos comentários, muitas críticas, brasileiros dos Estados Unidos, brasileiros daqui, enfim, se estabeleceu um embate aí nas redes sociais em que essa questão, vamos dizer assim, patriótica, né? Defender a economia brasileira, defender o país, que era uma bandeira da oposição, caiu no colo do governo. Mas, o Azedo, a gente até entende que alguém que defenda o Bolsonaro, esteja ao seu lado, o ex-presidente, seja bolsonarista, seja de direita, até não queira que o Congresso Nacional se posicione, fale nada disso e tudo mais. Ontem, inclusive, Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, chegou a dizer que o povo brasileiro deveria agradecer ao presidente Trump por ter imposto 50%. Ele disse isso, deveria agradecer. A pergunta que eu te faço é, como é que pode o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, ainda admitirem, aventarem uma eventual reunião amanhã? Vai se discutir amanhã o que eles poderiam ter se posicionado ontem? Pois eles soltaram uma nota hoje falando que o Brasil tem que negociar, que a solução tem que ser diplomática, mas isso acaba que enfraquece eles também, né? Porque o problema deles é que a presidência que eles exercem é uma liderança muito compartilhada com o grupo do ex-presidente Bolsonaro. Então eles ficam nessa situação de ambiguidade, uma no cravo, outra na ferradura, e é um Congresso que está muito apartado da opinião pública, porque suas lideranças geralmente são eleitas em currais eleitorais no interior dos estados, né? O caso mesmo do Hugo Mota, que é uma cidadezinha lá da Paraíba, né? O Alcolumbre, que é de Macapá. Então são políticos que não são muito sensíveis à opinião pública, mas o Congresso como um todo né?
Então eu acho que isso vai acabar botando esse povo aí numa posição mais firme com relação a isso, né? Azedo, Chico Otávio, essa bandeira do nacionalismo sempre foi muito usada pela direita, né? Tanto é que o lema do Bolsonaro era Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e o verde e amarelo e tal. Essa crise pode jogar a bandeira do nacionalismo no colo do Lula e do PT? Eu acho que já jogou. Agora eu sou meio cético com relação a isso, porque eu acho que a centralidade da questão política no Brasil é a democracia. É óbvio que uma decisão como essa do Trump, a forma como ele interferiu na questão do julgamento do Bolsonaro, traz para o centro da discussão a soberania do país, né? A autonomia das nossas instituições, mas por trás disso volta a questão da democracia, porque o Trump é um sujeito muito autoritário. A forma como ele vem conduzindo a presidência da República nos Estados Unidos, tanto internamente, veja o que ele está fazendo com as universidades, inclusive com Harvard, que é uma instituição americana, das mais importantes, e quanto externamente são atitudes muito autoritárias. Então acho que não se deve perder essa perspectiva. Agora, a reação do empresariado brasileiro, principalmente da indústria e de uma parcela grande do agronegócio, é contra essa decisão do Trump. É insustentável defender isso. Só uma pessoa que perdeu completamente a noção do que é o interesse do país faz o que o Eduardo Bolsonaro fez, dizer que isso foi bom para o Brasil. Não tem nada de bom, é tudo ruim. Azedo, aqui Maurício Bastos, tudo bem, Azedo? É o seguinte, a gente vai ter em breve um resultado, a divulgação de uma pesquisa realizada pela Quest a respeito da aprovação do presidente Lula. Ela está sendo realizada hoje, vai ser realizada também amanhã, ouvindo a população a respeito de uma série de temas, e essa pesquisa acontece depois da crise envolvendo o Congresso Nacional, enfim. E também certamente vai trazer a repercussão desse episódio da taxação aí do governo Trump sobre os produtos brasileiros. Você acredita que a forma como o presidente Lula está lidando com essa crise, essa questão de abraçar o nacionalismo, de se posicionar firmemente por meio das redes sociais, a entrevista pode influenciar a opinião pública? Ou seja, tudo isso que a gente está vendo nas redes sociais já está fazendo algum efeito, pelo menos em relação ao posicionamento da direita? O Tarcísio de Freitas mudou um pouco o discurso dele de hoje, comparando com o dia de ontem, apesar de alguns deputados se posicionarem firmes e culpabilizando o governo por falta de habilidade ao negociar com os Estados Unidos, colocando em primeiro plano a ideologia e em segundo plano a economia. O que você acha que pode dar nessa pesquisa? Olha, eu recebi agora há pouco um levantamento da Pesata, que fez um monitoramento de 260 mil publicações nas redes, e o resultado foi o seguinte: 59% criticaram a medida e cobraram uma reação do governo brasileiro. Apenas 22% manifestaram apoio à decisão dos Estados Unidos, enquanto 18% ficaram neutros, sem saber direito como se posicionar, né? Nessa pesquisa, 61% defenderam acionar a Organização Mundial do Comércio, 24% apenas, esse dado é importante, prefere usar a reciprocidade, ou seja, as pessoas que querem escalar essa guerra tarifária são uma minoria, 24%, que eu acho que é bom senso, né? E aí 15% rejeita qualquer tipo de retaliação aos Estados Unidos, com medo de sofrer um golpe ainda mais duro, né? 48% acham que a culpa é do Trump por uma política protecionista, a polarização como causa dessa decisão 1/3 apenas, e só 11% culpam o Lula.
Então, é um embate que o governo já ganhou, entendeu? Inclusive, o Sidônio Palmeira hoje soltou um meme nas redes sociais e que diz assim: enquanto o governo quer taxar os muito ricos, Bolsonaro quer taxar o Brasil. Enquanto Lula quer taxar os muito ricos, Bolsonaro quer taxar o Brasil. Eu queria também, Azedo, incluir aqui uma observação sua sobre o Steve Bannon. Você deve ter visto aí na imprensa ele dizendo: derrubem um processo contra Bolsonaro e derrubamos as tarifas. Isso é sério? Olha, eu tenho a impressão que é sério, mas é inadmissível. Porque o Supremo não vai fazer isso. O Supremo vai pagar para ver. Se o Supremo fizer isso, acabou. Ele vai mandar na justiça brasileira. Não existe isso. Mas a lógica é essa. Eles estão tratando, a verdade é essa. A Casa Branca está tratando o Brasil como se fosse uma república de bananas. Eles não têm a dimensão do tamanho que o Brasil tem. O Brasil é um país continental com uma economia muito forte. A economia nossa, por exemplo, é mais forte do que a da Rússia. Ela não tem uma bomba atômica, mas ela é mais forte do que a da Rússia. E o peso específico das exportações do Brasil para os Estados Unidos, para a indústria brasileira, é fundamental. Mas para a economia como um todo é pequeno, não é uma coisa que pode ser compensada. Por mais difícil que seja a situação, não há razão para o Brasil abrir mão da sua soberania em função de uma coisa dessa. Até porque se aceitar uma coisa dessa, depois vai aceitar tudo, né? É uma situação assim, de você tem que aguentar o tranco. Agora, eu concordo, o governo não deve retalhar com reciprocidade, cobrando 50% dos produtos americanos, porque isso vai escalar a crise. Deve apelar para os meios diplomáticos, para a tradição diplomática nossa. O Lula tem que marcar posição, mas depois recolher os flapos para não alimentar mais essa guerra. Eu acho que isso não pode virar uma coisa assim anti-americana. A questão é o Trump, não são os Estados Unidos. Verdade. Luiz Carlos Azedo, muito obrigado por sua participação. Mais uma vez o Azedo colocando aí com o seu comentário, né, as ideias no lugar, para a gente poder refletir melhor. E a propósito, Chico Otávio e também Maurício, é o tal negócio: quando você cria uma taxação, uma retaliação ou uma atitude mais hostil, mais dura contra outra parte, é muito pouco provável a outra parte não lhe devolver de alguma forma aquele bumerangue. Então, há pouco o Maurício falava sobre o café, né? Nós vendemos uma barbaridade de café. Se eles aumentarem a taxa também barbaramente, nós vamos buscar outros mercados, talvez não seja um bom negócio. Você pega a carne, o rebanho deles, ele custa o dobro do rebanho que eles compram do Brasil. Consequentemente, a carne brasileira ela é mais barata em maior quantidade e em melhor qualidade do que lá. Então é o tal negócio: se eles mantiverem isso para valer mesmo, não for uma bravata, e o Trump é muito de bravata também, não é um excelente negócio para eles também não tratar a gente aos pontapés. Em certa medida também pode contribuir com a redução de preços no mercado interno, né? Porque no primeiro momento sim, né, Maurício? Porque o que você não vende, você acaba escoando para algum lugar. Porém, depois, provavelmente, aquele volume não vai ter como comprar, aí começam as demissões, começam a ter os cortes, começa a ter um novo planejamento. Mas você tem razão, no primeiro momento... estoques, né, nas fábricas. Você tem a carne pronta para exportar, o outro lado não quer comprar, ou não é vantajoso, sim, o empresário vai buscar onde é vantajoso, claro, para ele repor o que ele investiu. Não é? Então é um jogo delicado. Lembrou bem o Azedo, é construir uma relação, um pouco uma dança de tango aqui e lá, para que ela não seja nem populista, nem seja infundada e impensada, para que ela possa ter boas consequências para nós. Por enquanto, no jogo das mídias em geral, o Trump mais perdeu do que ganhou, nos tratando como ele tratou. Pelo menos a mídia mundial toda considerou desproporcional. O Paul Krugman, inclusive, prêmio Nobel, disse que era suscetível até ele de ser empichado em qualquer outra situação para ter um impeachment pelo que ele disse sobre o Brasil e a carta que ele mandou e a maneira como nos tratou. Já voltamos, 18h43.
Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você. Rede Economia! Você aceita a economia? Aceito, senhor! Tô aqui pra economizar! Promoções de sexta a domingo. Arroz Palmares, R$17,95. Feijão Nutricaldo, R$3,49. Azeite Andorinha, R$29,98. Contra filé, R$39,98. Filé de frango Rivelli, R$17,98. Drumete ou asa, R$11,75. Linguiça Perdigão, R$15,98. Antártica Latão, R$4,59. Ervilha Granfino, R$5,99 no app. Pão de queijo também 1 kg, R$15,98 no app. Pão de forma Panko Artesanale, R$7,99 no app. Visite as novas instalações das lojas Niterói e Campo Grande. Rede Economia, economia é aqui! Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Sente só que friozinho gostoso. O inverno tá chegando. Tempinho bom pra você ficar agarradinho, de conchinha, tomando um vinhozinho, comendo um queijo, um macarrãozinho com aquele molho delicioso. Isso tudo você só encontra onde? No Mega Box Atacadista. As melhores marcas com os menores preços. Mega Box Atacadista é muito por muito pouco. Fato venéreo. Ui, que frio. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. A rua Aquidauana, no Meier, terá interdições parciais de 9 a 12 de julho, entre 10 da noite e 5 da madrugada. A obra da Naturgy ocorrerá em faixa alternada nos dois sentidos da via, entre as ruas Fábio Luz e Maranhão, para recomposição do asfalto. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Oferecimento: Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Sideraço, tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Você, gestor, quer transportar seus colaboradores com segurança, carros novos e um atendimento diferenciado? Traga sua empresa para a Copa Táxi e resolva seus problemas com transporte. Entre em contato no telefone 3288-4301 no horário comercial. 3288-4301. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. As aulas deram um intervalo, mas as férias em Saquarema estão só começando. E pelo ponto de vista de quem entende de brincadeira, a cidade é um universo de aventuras. Tem banho de mar na Praia da Vila, aventura na trilha da reserva de Vila Tour. E quem olha Saquá do alto do mirante do Morro da Cruz entende. Ela é bonita até de cima. Veja o mundo que mora aqui. Prefeitura de Saquarema. Aqui se vive melhor. Para fechar o dia bem informado, o Giro Esportivo atualiza as notícias do seu time. Edilson Silva. Os clubes do Rio em destaque de 10 à meia-noite, com as notícias do esporte. Na
noite da Night gostosa, gostosa, gostosa do Rio. Tamo junto! Os clubes do Rio em destaque, de 10 à meia-noite. Giro Esportivo. Com Edilson Silva. Giro Esportivo. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h48. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Se você ama o seu carro, você é Álamo. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E na Leroy Merlin você encontra a maior variedade para construir, reformar e decorar. Tem tudo em um só lugar. Do produto à instalação. Visite hoje mesmo. Viviane Costa está de volta. Estou de volta, Sidney, agora com informações de São Cristóvão, porque a São Luís Gonzaga está bem congestionada. Verifico retenções com reflexos do campo de São Cristóvão até a chegada a Couto de Magalhães, isso no sentido Benfica. Para quem está saindo da região central, ainda corta caminho através da Avenida Pedro II, General Herculano Gomes, a Visconde de Niterói, apesar de estar intensa do Bioparque até a chegada à Mangueira, ainda está servindo de opção, até porque para você que está pela região da Praça da Bandeira também deve seguir pela Visconde de Niterói, evitando passar pela Avenida Repelé, completamente congestionada em toda a extensão dela até a chegada a São Francisco Xavier, isso em direção ao Grande Meier, e mais à frente, 24 de maio, com retenções desde a São Francisco Xavier até a altura do Engenho Novo. Então vamos às dicas. Visconde de Niterói e Ana Nery, neste momento, servindo de opção. Atenção, está rolando o Super Saldão Casas Bahia. Jogar os preços lá para baixo para zerar todo o estoque e tem crédito para comprar sem entrada no carnê Casas Bahia. Corra para a loja e aproveite. Já eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Eu não me canso de te perguntar, Maurício, logo depois da entrada da Viviane Costa, sobre a Avenida Brasil, vias expressas e tudo mais. Então vamos por partes, que informação você tem? Feia coisa, Sidney, tô de olho aqui na Avenida Brasil, tá tudo aqui vermelho para quem tá saindo do centro da cidade, a caminho da Zona Norte, da Zona Oeste, também no sentido oposto. O motorista vai encontrando muita dificuldade. Inclusive a gente tem relato de um ouvinte que tá passando nesse momento ali na altura da Passarela 8, na Baixa do Sapateiro, em Bom Sucesso. Ele relata pra gente como é que tá a situação nos dois sentidos e fala pra gente de uma ocorrência que tá impactando a movimentação no sentido Zona Oeste e da movimentação também no sentido centro. Fala, John. Boa noite, Sidney Rezende, todos da Super Rádio Tupi. Avenida Brasil, Passarela 8, BRT Baixa do Sapateiro, trânsito, sentido centro, bastante congestionado. Sentido Zona Oeste, caminhão baú na seletiva, enguiçado, mas o trânsito está transcorrendo um pouquinho congestionado, mas transcorrendo super bem. Aquele abraço a todos. Tá certo, aí a palavra do John, nosso ouvinte, falando de um caminhão tombado. Então, muita dificuldade, muita paciência para você que está passando nesse momento pela Avenida Brasil. Tem outra informação da Avenida Brasil, na altura de Vigário Geral, altura da Passarela 21, isso no sentido centro. Tem um carro enguiçado na pista central, tem uma faixa ocupada prejudicando aí a movimentação. Outra ocorrência na altura de Coelho Neto, também no sentido centro, outro carro enguiçado complicando a volta para casa. De olho também, Sidney, para fechar, Ponte Rio-Niterói. Nesse momento, você que está a caminho de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, região dos Lagos, está enfrentando aí 38 minutos de trânsito, lentidão de 38 minutos no sentido Niterói, sentido Rio, com boas condições, 13 minutos ao tempo de travessia. Ô Maurício, eu quero um outro padrão aqui no nosso jornalismo, tá certo? Eu não quero que no sapatinho, eu gosto de burocrático, quero que nem o John, que nem ele entrou agora. O John, sensacional o flash dele, você viu? Recado, né? Rápido, bem, sem adjetivo nenhum, informação precisa, arrebentou a boca do balão. Vamos aumentar o sarrafo aqui, Maurício. Eu não estou gostando do seu trabalho em comparação do ouvinte John. John, foi, obrigado, hein, John. O que você achou? Foi bom o John ou não foi? Foi muito bom, preciso. Foi. Ainda tem o John aí? Bota de novo, vale a pena. Vamos ver o que o John disse. Vamos lá. Boa noite, Sidney Rezende, todos da Super Rádio Tupi. Avenida Brasil, Passarela 8, BRT Baixa do Sapateiro, trânsito, sentido centro, bastante congestionado.
congestionado. Sentido Zona Oeste, caminhão baú na seletiva, enguiçado, mas o trânsito está transcorrendo um pouquinho congestionado, mas transcorrendo super bem. Aquele abraço a todos. Contratado. Alô, Roberto Justo pro Maurício. Demitido, Maurício, demitido. Os dois são maravilhosos. Ótima mensagem do ouvinte, curtinha, precisa. Eu que tô falando demais, Queremos John. mais, hein? Queremos mais. Manda mensagem pra gente. Queremos mais. Ô, John, esse é o padrão, hein? Outros ouvintes, ó. O John capitaneou aí, tá certo? Pegou aquela bandeirinha, tá lá na frente, é o guia. 980 18 88 80, mande seu zap pra falar do trânsito por aí. Boa, 18:53. Jornal da Tupi. Esporte. O Wellington Campos foi até escorregando na cadeira. Eu tô brabo hoje, né, Wellington? Boa noite. Mas o nosso ouvinte foi sensacional. Não foi? Como a gente diz no termo do rádio, foi o texto sequinho. Né? Sequinho. Não, e com várias informações. Ele disse onde era ali o local, o baú do outro lado. Ele foi, né, incrível. Deve ter tido 10 segundos. Criou imagem. Que pro rádio isso é sensacional, né? Ele quase é um helicóptero da Tupi. Né? O Chico Otávio gostou também, que bom, isso é legal. Wellington, que informações você tem do futebol, hein? Diga pra gente. Vamos lá, nós vamos falar do Vasco, que pega o Botafogo do Chico Otávio, sábado às 18h30 em Brasília. Não marca nada nesse horário, não, seu Chico Otávio, porque o Vasco, o goleiro Léo Jardim renovou o contrato até 2030. Era uma novela que muitos diziam que ele ia sair, tinha a proposta do Cruzeiro, do Santos, do Palmeiras, renovou por 5 anos. Agora, quem foi decisivo foi o Admar Lopes, que trabalhou com ele lá na França nos anos de 19 e 20, no Lille, e ele então renova o contrato. E o Felipe Coutinho já está no bid da CBF, também à disposição do Fernando Diniz para o clássico de sábado, que reabre o Campeonato Brasileiro depois de um mês paradinho devido à Copa do Mundo de Clubes. Sidney. Ô Wellington, qual é a sua aposta com direito errado, porque você não é vovô de Ná, então não é obrigado a saber. Acha você que o Botafogo que venceu o PSG vai ser o Botafogo que vai partir pra cima do Vasco ou vai ficar jogando também no sapatinho? Olha, o Botafogo não vai mudar o DNA dele. Ele trocou o técnico porque ele quer um time ofensivo. Então, atenção, Cláudio Caçapa, atenção, David Ancelotti, tem que jogar pra cima. Tá certo, então tá otimista. Entendeu? Aí o Wellington Campos, não é? Diga, Chico Otávio. No jogo contra o Vasco ainda é o Caçapa a dirigir o time? Então, uma notícia do Thiago Veras, durante o dia aqui na Tupi, o Botafogo está apressando a documentação junto ao Ministério do Trabalho para ele poder trabalhar, porque ele é um italiano, vai trabalhar no Brasil, então ele precisa de uma autorização, de uma carteira de trabalho, de um CPF igual nós temos para poder trabalhar. E o pai vai fiscalizar o filho vai fiscalizar o pai, porque ele é filho do treinador da seleção brasileira, né, Chico? Eu acho que o Botafogo vai ter uma espécie de consultoria gratuita, né? Vai. Então, uma informação para os dois, Ancelotti. Olha, hoje no Tamo Junto, Cristiano Santos e o Vaguinho vão fazer um delicioso programa sobre o Dia da Pizza, hein? Atenção, italianos. Dia da Pizza. Daqui a pouco, logo acabar aqui. Você sabe que lá em Minas lançaram a pizza com massa de pão de queijo? Não sabia. Gostosa, hein? Mas há quem diga que a pizza é americana ou até mesmo chinesa. Ih, já viu, Maurício, estragar na sua... Eu tava imaginando aqui a pizza com conta queijo. Essa aqui da Itália. Da Itália, o cara te traz uma pizza, você só pode cortar e comer. Se você botar ketchup, mostarda, azeite, não dá, né? Ele bota a mão na cabeça, você me destruiu a pizza. Ô, Hélio, sem tirar onda, minha filha disse que a melhor pizza que ela já comeu na vida, em comparação a todas as demais, foi em Nápoles, na Itália. Diz que a pizza lá é um escândalo. Eu, como não conheço... eu vou oferecer um empate técnico, pizza italiana com pizza americana, porque eles fazem com aquele queijo bolinha congelado, então molha a massa do pão. Olha, com a fome que eu tô, basta só tocar essa música aí, não importa onde é a origem da pizza, eu não tô dentro. 18h57. E agora, as informações do Flamengo. Nós temos já aqui na ponta da linha com o Marcos Coelho. Tudo bem, Coelho? Boa noite. Alô, Sidney. Abraço pra você. Ótima noite pros amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. Elenco do Flamengo fecha amanhã a preparação pro jogo de sábado com a equipe do São Paulo. O técnico Felipe Luiz tem um desfalque, Eric Pulgar, que está aos cuidados do departamento médico. E 2 detalhes. Será o primeiro jogo depois da venda do Gerson, logo camisa 8 estará indisponível, já pertencendo ao Zenit da Rússia, e também o primeiro jogo do Jorginho aqui no Brasil. Essa peculiaridade, né? É um jogador brasileiro,
naturalizado italiano, só que ainda menor de idade foi para a Itália logo, por mais que tenha nascido em Imbituba, Santa Catarina, nunca disputou um jogo oficial em território brasileiro. Então, a primeira vez do Jorginho, marcada para sábado, 4h30 da tarde, no Maracanã, diante da equipe do São Paulo, expectativa de um público que supere os 60 mil espectadores. Um abraço, Sidney. Outro 18h58. Quero ouvir futebol com emoção. Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. Oferecimento: Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Sideraço, tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Alho a granel 26,98 no Unidos Clube. Abóbora 3,99. Ovos 20 unidades 11,98 no Unidos Clube. Aipim cenoura ou repolho 2,99. Supermercados Unidos. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. A Avenida Delfim Moreira, no Leblon, terá interdições noturnas até 18 de julho, das 9 da noite às 6 da manhã, nos dois sentidos. O trecho entre as avenidas Afrânio de Melo Franco e Epitácio Pessoa será fechado em esquema pare e siga para obras no canal do Jardim de Alá. Super Rádio Tupi. Quando o assunto é biscoito, a escolha é clara. É Renata, sabe por quê? Porque só Renata tem Rei Croque, uma fórmula especial que garante a crocância perfeita e que dura muito tempo. As embalagens de Renata são seladas e mantém cada biscoito sempre fresquinho. E tem para todos os gostos: biscoitos, doces, salgados, amanteigados, recheados e muito mais. Assim, todo mundo pode crocar e recrocar sem parar. Só Renata tem Rei Croque. A equipe de promoção da Tupi estará amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes especiais. Esperamos você no Vianense Freguesia, em Jacarepaguá, na Estrada do Bananal 400, entre 11 e 12 horas. Vianense, aqui você está em casa. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Vem que o Festival Automotivo Açaí está com potência total. Preços ainda mais baixos em grandes marcas: Pardal, Goodyear, Luxcar, Pirelli, ProAuto e Roda Abril. Tem pneus, lubrificantes, aditivos, acessórios e muito mais, com preço baixo para o seu automóvel. E você ainda pode parcelar pneus em até 10 vezes sem juros no cartão Passa Aí. O Festival Automotivo Açaí vai até 11 de julho em todas as lojas. Você não pode ficar de fora. Corra para o açaí mais próximo e aproveite. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:02. Especial do Chico Otávio. Sidney, eu quero voltar a um tema que abordamos ontem, que é essa ação instaurada pelas empresas Trump Media, que é uma rede social do presidente Donald Trump, e a Rumble, que é uma plataforma de vídeos. Ambas estão processando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, em um tribunal da Flórida, por suposta censura ilegal dessas duas empresas em solo americano. É isso porque o ministro determinou a suspensão das plataformas por descumprimento das leis brasileiras
entre elas não ter indicado um representante legal no Brasil e, no caso da Rumble, por descumprir uma série de decisões como a remoção do perfil do jornalista Alan dos Santos e os bloqueios do repasse financeiro feitos a ele. Isso acontece, Sidney, no mesmo instante que o Trump anuncia uma investigação contra o Brasil por ataques a empresas americanas. E no caso desse processo da Rumble e da Trump Media, a juíza já determinou a intimação do ministro Alexandre de Moraes. Então, para entender os desdobramentos desse processo, o que isso pode repercutir na crise entre Brasil e Estados Unidos, eu convidei o Dr. Jorge Folena. Ele é advogado e cientista político, presidente da Comissão de Direito Constitucional do Instituto dos Advogados Brasileiros. Boa noite, doutor Jorge. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Chico. Satisfação. Bom, eu começo perguntando, o senhor vê algum risco nesse processo da Flórida do ministro Alexandre de Moraes ser julgado à revelia? Não, claro que não. Ele com certeza será defendido. A informação que se tem, na verdade, é que ele ainda nem foi citado. Mas sendo citado, já tem uma movimentação, né, por parte da Advocacia Geral da União para poder assisti-lo como assiste todos os servidores públicos brasileiros em situação como essa. Agora, o Chico, essa ação, ela é uma ação política, na verdade. Porque, na verdade, o Donald Trump está fazendo uma movimentação, né, para atender interesses particulares dele e do grupo político dele, relacionado aqui no Brasil, em particular, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então isso fica cada vez mais evidente. Por quê? Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes, em momento algum, está violando a legislação norte-americana. A jurisdição dele se dá apenas dentro do Brasil. A decisão dele foi para bloquear essas duas empresas no Brasil, não é, doutor Jorge? No Brasil, exatamente, é no Brasil. Porque essas empresas, além delas não cumprirem ordem judicial do Supremo Tribunal Federal com relação a esse indivíduo que você fez referência a ele, jornalista Alan dos Santos, que é um contumaz violador, né, das normas brasileiras, responde por vários processos em razão do ódio praticado, que a jurisprudência brasileira não admite. A Constituição do Brasil, ela trata o tema da liberdade de expressão, liberdade com responsabilidade. Ou seja, aqui no Brasil, todos nós temos a ampla liberdade de nos manifestarmos, porém com responsabilidade. Então, no caso dele, particularmente, dessas pessoas, eles têm violado, né, as leis brasileiras, leis criminais brasileiras, incutindo ódio, uma série de coisas. Então, já uma jurisprudência no Brasil, interpretando a Constituição do Brasil, no sentido de que é inadmissível qualquer ação que atente, né, contra a legislação penal brasileira, com práticas de crime, com práticas de ódio, práticas de terrorismo, práticas, por exemplo, de violência contra as mulheres. E exatamente isso tem acontecido, porque o Supremo Tribunal Federal, diante das ações contra a Constituição e contra a democracia praticado por esse grupo político da extrema-direita brasileira, ele tem criado limites para evitar, inclusive, tudo que nós temos verificado nos últimos anos de ataques à democracia e tem gerado processos criminais, inclusive no Supremo Tribunal Federal, contra o ex-presidente da República e seus muitos seguidores. E o que faz o Donald Trump? O Donald Trump, né, utiliza a empresa dele, essas pessoas também utilizam nos Estados Unidos, manda o sinal para o Brasil, aqui para ser transmitido no Brasil, e mais, sem ter nenhum representante legal no Brasil. Então, além deles atacarem a soberania brasileira, praticando atos em desacordo com a Constituição, extrapolando a liberdade de expressão na interpretação brasileira, eles também, essas empresas, não têm nenhuma representação legal atentando contra o Marco Civil da internet, por exemplo. Então, isso é suficiente para que essas empresas não funcionem no Brasil.
Doutor Jorge Folena, aqui Sidney Rezende. Deixa eu ampliar, se o Chico Otávio me permite, ele está dizendo já o positivo aqui, então eu posso, né? Eu vou ampliar um pouquinho essa nossa conversa. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro, várias vezes, ele citou uma lei que nos Estados Unidos prevalece, chamada Magnitsky, né? Uma lei, segundo ele, que ela poderá, a qualquer momento, se o presidente americano assiná-la, voltando-se essa lei para aplicação nos próximos passos do Alexandre de Moraes, ele não poderia, por exemplo, viajar para os Estados Unidos, ele não poderia ter uma relação bancária, nem que fosse um banco brasileiro, e esse banco brasileiro tivesse uma relação com um banco americano, ele teria uma série de impedimentos por conta de ser uma persona non grata, vamos dizer assim, com base nessa lei Magnitsky. É uma lei, na verdade, que ela foi promulgada pelo presidente Barack Obama com outro intuito, mas ela acabou sendo, de certa forma, aventada, alegada para impedir pessoas que teoricamente são contra os interesses americanos. O ministro Alexandre de Moraes pode ser vítima disso mesmo? Isso é fato ou isso é bravata? O Sidney, essa lei vale nos Estados Unidos, essa lei não pode ser imposta ao Brasil. No Brasil tem soberania. Uma lei norte-americana não se aplica no Brasil. Então isso é lá nos Estados Unidos. É uma ação, você colocou muito bem, né? Bravateira por parte desse deputado licenciado, filho do Bolsonaro, né? O que é grave, o desagradável dessa história toda é um brasileiro trabalhando contra a soberania do Brasil. Uma lei norte-americana vale nos Estados Unidos. A lei brasileira vale no Brasil. Doutor Jorge, deixa eu saber. E nesse caso, voltando aqui ao processo da Flórida, da Trump Media e da Rumble, a pena possível, o senhor pode explicar qual é a pena possível e se essa pena pode ter influência política? Influência política, olha só, primeira coisa, não há nenhuma decisão judicial. Há uma ação proposta que me parece com intuito político, meramente político, por parte do grupo da extrema-direita. Não há uma decisão judicial, não há nenhuma condenação, nós não podemos falar nada ainda, porque como não há condenação, sim, nem de primeira instância, nem efeito não podemos tratar. Agora, o que não podemos falar politicamente, que você pergunta, é que dia 8, essa notícia dessa ação veio, tomamos conhecimento dela. No dia 9, ontem, o Donald Trump faz uma carta defendendo o ex-presidente da República e mais, dizendo que o Brasil não respeitava a eleição, o que me parece que não é bem assim que aconteceu, foi o contrário. O grupo político que está respondendo criminalmente é que estava atentando contra o processo eleitoral e que o Brasil não respeita a liberdade de expressão. Por conseguinte, ele estaria taxando os produtos brasileiros. Quer dizer, isso é um ataque brutal à soberania do Brasil, à indústria brasileira e o povo brasileiro. Tudo bem, tá certo, acho que está explicado. Agradecemos aqui a participação do Jorge Folena, convidado aqui do Chico Otávio, do Jornal do Tupi, advogado, cientista político, presidente da Comissão de Direito Constitucional do Instituto dos Advogados Brasileiros. E antes do intervalo, só uma informação de momento, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, ela acabou se alinhando ao governo federal e ao presidente Lula. Eles soltaram uma nota agora dizendo que esta carta dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, ela é prejudicial ao agronegócio, a medida unilateral que não se justifica pelo histórico das relações comerciais entre os dois países, que sempre se desenvolveram em clima de cooperação, de equilíbrio, de estrita conformidade com os melhores princípios do livre comércio internacional. Então é um posicionamento mais aberto, mais franco e mais alinhado, vamos dizer assim, com o país, em resposta ao que o presidente americano ontem expressou na carta dele, defendendo 50% de tarifa a partir de agosto. Vamos ver os desdobramentos das outras entidades contrariadas. 19:11. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero
no jogo da rua que você fazia lá no passado. É verdade, você vai pra academia, você levanta mais peso, porque ele aumenta a resistência física. É um produto espetacular. E aí, na primeira semana, você já começa a perceber diferença na ereção e nas 3 primeiras semanas ali, depois da terceira semana, já começa a aumentar a taxa de testosterona de maneira natural, sem contraindicação, sem efeito colateral. Quero promoção, Donato, pra quem ligar agora, meu amigo. Ó, quem ligar agora vai levar Power Pulse pela metade do preço. O quê? O preço é na metade pra você ficar inteirão, amigo. Mas tem que ligar agora, é só pros 100 primeiros que ligarem. Ainda vou mandar de presente uma JBL à prova d'água. Aquela caixa? A caixinha de som top da JBL. Vai ser muito legal, mas é presente só pra quem ligar agora no 0800 787 4040. 0800 787 4040. Nada de deixar pra depois, é agora. 0800 787 4040. Power Pulse 0800 787 4040. 96,5 FM Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19 horas e 15 minutos agora. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Se você ama o seu carro, você é Álamo. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Viviane Costa está de volta. Estou de volta, sim. Tirei com informações da Avenida Brasil, atualizando a situação pela Via Expressa. Neste momento, quem vai para a Zona Oeste deve seguir por ela. O trânsito melhorou bastante. Verifico pontos isolados de lentidão na passagem pelo Caju, ali no trecho de Bom Sucesso, e depois somente na chegada a Irajá, para o centro da cidade. Aí sim, permanecem as dificuldades de olaria até a chegada a Bom Sucesso e mais à frente de Manguinhos, até o acesso à ponte Rio-Niterói. A linha vermelha, ela deve ser evitada em ambos os sentidos, para a Baixada com retenções ainda do Caju até a chegada ao Parque das Missões e dificuldades de Duque de Caxias até o acesso à rodovia Presidente Dutra. Para o centro, verifico pontos de lentidão da Maré até a chegada ao Caju e tudo parado no acesso à ponte Rio-Niterói. Nessa direção, a pista central da Avenida Brasil ainda servindo de alternativa, falando da ponte rapidinho para quem está em direção a Niterói, enfrenta congestionamento dos acessos, portanto, até a chegada à Praça do Pedágio. Quem puder, de preferência às barcas, chegará com mais tranquilidade em direção ao Rio. Observa ótimas condições. Motora da 99 rode mais e gaste menos abastecendo nos postos parceiros. Com 99 abastece, toda economia conta. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a líder. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. O Quarteto Fantástico está chegando nos cinemas UCI e você já pode garantir o seu ingresso para assistir a esse grande ato de heroísmo em uma das salas especiais dos cinemas UCI, Sala IMAX X Plus, além da Sala 4DX, que tem movimentos nas poltronas e traz diversas sensações, como vento, chuva, nevoeiro, aromas. Os ingressos estão à venda. Quarteto Fantástico, aproveite o Fun Event, dia 23 de julho nos cinemas UCI. Reúna seus amigos, ganhe brindes exclusivos e assista ao filme mais esperado, Quarteto Fantástico, nos cinemas UCI. Verifique classificação e condições, ucicinemas.com.br. Vai de boa! Chegou o aplicativo de transporte Vai de Boa App. Oferecemos as melhores taxas, tanto para você, usuário, como para o motorista. Baixe nosso aplicativo nas plataformas digitais para Android e iOS. Baixe agora, Vai de Boa App. Vai de app, vai de boa. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue pro Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita
visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Rede Economia. Você aceita a economia? Aceito, senhor. Tô aqui pra economizar. Promoções de sexta a domingo. Arroz Palmares, 17,95. Feijão Nutricaldo, 3,49. Azeite Andorinha, 29,98. Contra filé, 39,98. Filé de frango Rivelli, 17,98. Drumete ou asa, 11,75. Linguiça Perdigão, 15,98. Antártica Latão, 4,59. Ervilha Granfino, 5,99 no app. Pão de queijo também 1 kg, 15,98 no app. Pão de forma panko artesanale, 7,99 no app. Visite as novas instalações das lojas Niterói e Campo Grande. Rede Economia. Economia é aqui. De segunda a sábado, meio-dia, o programa Patrulha da Cidade é um oferecimento de... OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 2626-8000. Jornal da Tupi, dica cultural. Boa noite, ouvintes da Rádio Tupi. Meu nome é Diana Damasceno. Quero convidar vocês para o lançamento do meu novo livro, Viver Nossa Estranheza, pela editora Iventura, na próxima sexta-feira, dia 11 de julho, a partir de 19 horas, na livraria da Travessa em Ipanema. Espero vocês no lançamento. Até lá! Olá, ouvintes da Rádio Tupi. Aqui quem fala é Duda Beat. Convido vocês para estarem comigo no Enel, Festival de Inverno do Rio, no dia 11 de julho, na Marina da Glória. É isso, gente. Espero vocês lá. Vai ser uma noite muito massa, com muita sofrência, mas também com muitos ritmos dançantes, tá? Que bacana, olha só como tá chique o Jornal do Tupi, só gente formidável, inteligente, gente da cultura, a gente tem que valorizar, é livro, é exposição, é música, é tudo realmente, cinema, teatro, a gente abre a porta aqui com muita felicidade pro ouvinte da família Tupi curtir, coisa boa, 19h21. Super Rádio Tupi. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de final de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores, alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. O Centro Automotivo Tigre deseja boas festas e um feliz ano novo. Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. Cuide da sua saúde de maneira inteligente com Smart Med Levinson. Monitore sua glicose sem picadas diárias, com resultados no celular em tempo real e com precisão a partir de 2 anos de idade. Personalize alertas e escolha a aplicação no braço ou no abdômen. E se precisar de ajuda, nosso saque garante que você fale diretamente com um profissional de saúde. Há mais de 20 anos, a Med Levinson traz inovação para o cuidado com o diabetes. Smart, sua saúde monitorada, sua vida no controle. Tá com fome? Então escuta essa. Na Toca da Traíra, em julho, tem promoção deliciosa. 2 casquinhas de peixe, mais pintado na brasa o queijo cremoso. Tudo para dividir a 2 por só R$ 149,90. Peixe sem espinha, ambiente gostoso e atendimento que faz a diferença. Válido no almoço e no jantar. Acesse tocadatraíra.com.br e garanta seu voucher. Toca da Traíra, tradição servida com sabor. Menina, teu jeito me fascina. Dia 13 de julho, no Qualistage, Sandro Luiz com a gravação do DVD de 10 anos de carreira. Todo dia um perigo, uma história. Dia 20 de julho, o espetáculo Turma do Problems e o Controle Mágico. E dia 8 de agosto, Paulo Ricardo com a nova turnê que comemora os seus 40 anos de carreira. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Na Real Pax não tem pegadinha, são mais de 70 anos focados nos clientes. Dona Maria José ganhou R$5.000 no sorteio. Ouça o depoimento. Uma surpresa pra mim, o negócio do sorteio, que eu fui sorteada. Eu achei até que era pegadinha, né? Só que não era. Você pode ganhar como a Dona Maria José e concorra. Assine agora, 0800 703 0236. Planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Compra qualquer carência. Ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Real Pax, gente cuidando de gente. Eita,
Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h24. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, Sidney Rezende, a todos aí do Jornal da Tupi. Meu nome é Marco Aurélio, sou aqui do bairro de Irajá, né, no Rio de Janeiro. E já caí em golpe de páginas no Facebook. Uma vez de tênis, comprei 3 pares de tênis, não recebi nenhum pé. E outra vez, uma camisa também de time, também no Facebook. Então assim, tô empatado. 2 eu tomei golpe e 2 deu tudo certo. Mas eu não vou também agora querer desempatar isso não. Boa noite a todos da Tupi, eu Dorico Lemos, taxista, amarelinho. Eu agora, há pouco tempo eu comprei um produto na internet, que eu entrei pelo Facebook, e eu comprei um produto, fiz o pagamento no Pix, caiu direto na conta da pessoa, né, que é uma conta jurídica, e era um zap, já caiu direto no zap, ele confirmou o pagamento, tudo, e depois o cara me bloqueou, porque ele tava dando golpe, entendeu? Boa noite, Cid Rezende. A verdade é o seguinte, eu com 70 anos caí no golpe desse. Aquelas caixas de som, R$129, pagando frete para entregar em casa. Tem 1 ano e nunca recebi. Não é possível que eles não peguem quem faça isso. Meu nome é Paulo César, morador de Bangu. Paulo César, Odorico, Marco Aurélio, vou falar aqui em nome do Chico e em nome do Maurício, sem ter procuração, em nome da Renata também, em nome do Joãozinho, que é da Central Técnica e hoje está na nossa sonoplastia aqui, brilhando, João Tavares. Gente, o Marco Aurélio, o Odorico, todos nós aqui já caímos em golpes, nós na verdade somos vítimas, esses marginais, esses criminosos, essas pessoas que são cruéis, que são egoístas, que fazem isso para ter uma vida falsa, porque o dinheiro acaba, eles roubam isso tudo e daqui a pouco a sina deles é dar tudo errado na vida dessas pessoas. Então, antes da gente receber aquela encarnação dos amigos ou um alerta de alguém, você também, poxa, como é que pode, ô Paulo, como é que você vai cair num negócio desse, eu não caí? Todo mundo tá caindo, porque eles fazem de uma maneira que você acredita e a boa fé, então nós não estamos errados em termos a boa fé, sermos honestos, sermos corretos, mas que as coisas estão ultrapassando todos os limites, lembrou bem o ouvinte, isso precisa acabar, é preciso que se invista mais nessa área tecnológica, que a área de defesa do consumidor seja fortalecida, que as delegacias das polícias civis daqui e de outros estados também recebam investimento, se for o caso, bota a Polícia Federal, se o negócio for gigante também, tem que acabar com isso, ultrapassou todos os limites, né, Chico? Olha, uma ideia talvez seja de se criar uma lista de empresas inidôneas, né? E divulgar essa lista. Mas eles criam de novo, Chico, é verdade, mas eles vão criar de novo com outro CNPJ. Ué, o Maurício não deu exemplo aqui de empresas de viação, de ônibus, o cara está impedido de participar na concorrência, é simples assim, os sócios abrem uma outra empresa com um outro CNPJ e concorrem. É isso, tem a empresa irregular, uma em recuperação judicial, outra com dívida trabalhista, um terceiro CNPJ para concorrer à licitação. Mas, Chico, quando eu fiz esse comentário até um pouco mais longo, não sei se eu fui feliz e ir ao ponto, é que eu queria tirar dos ombros de todos nós essa dor psicológica de você gastar 300, 400, 500, 700 reais para comprar um objeto, que você fica tanta vontade de recebê-lo, às vezes até presentear alguém querido, você tá contente, né, de ter podido comprar aquilo, e vem um camarada e atravessa esse meio do caminho, ou de dentro da prisão, ou dentro de um grupo como essa senhora de hoje que foi presa aí, ela e os sócios, né? Mais de 1 milhão de cadastros lá irregulares. É uma coisa assim ultrajante. Não somos nós que estamos errados. Estas pessoas é que estão tendo facilidade diante da ocasião. Ô Cirilo, o que eu posso falar é cautela, consumidores, chequem, né? Tem aí o Reclame Aqui, mal ou bem, funciona. Não comprem assim de sopetão, chequem antes. Isso aí. E para fechar, vamos lá, as informações que temos agora. Como é que tá a cidade, Maurício? 2 informações aqui para o nosso ouvinte, Sidney. Amanhã a gente está passando um momento de muito frio na cidade do Rio de Janeiro. O Metrô Rio vai dar início amanhã a uma campanha de doação de agasalho promovida pelo Santuário do Cristo Redentor. Então, quem tiver um agasalho sobrando, um cobertor, contribua. Doação nas estações Carioca, Jardim Oceânico e Del Castilho. Então, doações podem ser feitas por lá nessas estações do metrô. A informação de agora
agora que chega aqui pra gente, chamas altas, chamas bem altas na região da Mangueira. A gente recebeu uma foto aqui impressionante com o Maracanã ao fundo e chamas, uma coluna de fumaça muito grande na região da Mangueira. Será que atrapalha 24 de maio ali, quem vai pra Meia, por exemplo? Pois é, pelo menos chama a atenção, né? Pode distrair algum motorista que esteja passando por lá. A gente vai apurar junto ao Corpo de Bombeiros o que está acontecendo, mas aqui a imagem que a gente observa é impressionante das chamas grande, ao fundo do Maracanã, próxima região da Mangueira. A gente vai apurar junto ao Corpo de Bombeiros. Mas por essa coloração aí, não parece ser coisa de borracha, não, parece fogo em vegetação. Enfim, parece. Pode ser, mas a gente vai apurar junto ao Corpo de Bombeiros o que estaria ocorrendo ali na região da Grande Tijuca, região de São Cristóvão, para trazer melhor ao longo da programação pro ouvinte da Tupi. Esse é Maurício Bastos, produção executiva Renata Victor, Chico Otávio foi o comentarista de hoje, sonoplastia, o João Tavares, na central técnica, Heber Ferreira. Você ia falar mais alguma coisa, Maurício? Não, fechamos aqui essa edição e olha, dia da pizza, vem aí o Tamo Junto, deve ser um programa bem bacana, hein? É, isso aí, fique ligado, continue ouvindo a Tupi, até amanhã. Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Jornal